Estamos iniciando mais um Impacto de Fé e hoje vamos receber o amigo Antônio Neto para um bate-papo muito especial que vai acrescentar bastante na vida de cada um. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Beleza. obrigado a todos. Vamos iniciar aqui fazendo algumas perguntas, certo? Porque ele vai querer abordar o tema sobre ele é adicto, não é isso? E está vivendo uma batalha, tanto espiritual como na vida dele, para se manter livre desse vício. E o intuito é compartilhar esse testemunho para que possa impactar várias pessoas e ajudar nessa salvação. Antônio, seja muito bem-vindo mais uma vez. E eu vou começar aqui com a primeira pergunta. Em muitos momentos, quem está preso em um vício sente que perdeu completamente o controle da própria vida. Como foi para você perceber que Deus ainda enxergava valor em você mesmo nos dias mais difíceis? É legal essa pergunta. Vamos lá. O que é que acontece? Eu não enxergava, na verdade. Eu vim enxergar depois. Quando você usa drogas, abusa das substâncias, né? Você dá espaço para o poder destrutivo entrar na sua vida. Na minha vida, eu permiti isso. E você é dominado por aquilo. Então, se o mal está habitando, não tem espaço para Deus. Não existe. Deus, lógico, ele atua. Mas, como o mal está sobressaindo naquela situação, não dá para enxergar Deus. Então, onde é que eu quero chegar? Eu me lembro que teve um dia, uma segunda-feira, eu estava no meu carro, na BR, ali passando da Arena das Dunas, mais ou menos, e eu comecei a questionar Deus. Eu disse, Deus não existe, né? Não tem condições eu estar vivendo o que eu estou, e se Deus existir. Isso não estaria acontecendo. E eu comecei a desacreditar de Deus de uma forma muito severa, e eu comecei a me revoltar. Então, para chegar em Deus novamente, o que é que aconteceu? Eu comecei a entender que tinha poderes maiores do que eu para que eu pudesse chegar em Deus. O que é que eu quero falar de poder superior a mim? Estou falando da minha família, estou falando da Irmandade de Narcóticos Anônimos, dos grupos de mútua ajuda, estou falando dos meus terapeutas, dos profissionais. Então, através. Porque assim, você tem que merecer também estar na presença de Deus. Verdade. A gente não consegue, não teria E, graça, na né? verdade, Deus nos dá o livre-arbítrio, né? As Livre-arbítrio, escolhas são nossas. Aí o que que acontece nisso? A verdade é que o caminho é um só. Só tem um caminho para dar certo, que é Deus, Jesus, é isso. Mas Deus é tão maravilhoso que ele dá o livre-arbítrio. Você quer errar? Vá, eu tô aqui quando você voltar. É desse Desse jeito. jeito. Sabe? E ele é uma infinita fonte maravilhosa, linda, inesgotável de amor e perdão e entendimento e consciência. Que assim, olhar assim para a situação, olha, meu Deus, por que eu vivo isso? Porque tem que viver, velho. Eu tinha que aprender, tinha muita coisa errada. Uhum. Então, para chegar em Deus, para chegar na presença de Deus, eu tive que merecer voltar para ela. Não foi da noite para o dia, foi muito trabalho, muito esforço, muito tratamento, muita conversa, muito... E as orações, sabe quando você ora e não sente nada? Hoje eu oro e sinto Deus bem pertinho de mim. É Amém. porque, às vezes, o não sentimento da oração de um pedido também é resposta, né, O Mateus? silêncio O muitas vezes é um silêncio, isso. redirecionamento de Deus. Quando você fala sobre Sim. essas outras situações que estavam acima de você, que estão acima de você, era na realidade Deus te orientando a começar a caminhar esse caminho, a trilhar esse caminho e ir reconectando os pontos, se reconectando com essas pessoas, realmente buscando esse apoio, essa ajuda, tendo esse entendimento, e é esse entendimento que acaba lhe aproximando de Deus, porque Deus está nessas coisas, entende? Sim. Então é Às vezes o fenomenal. silêncio também é O silêncio é resposta. Fiquem resposta, atentos. geralmente é resposta. Então, vamos para a segunda pergunta agora, né? Existe um momento em que a pessoa entende que não consegue vencer certas batalhas sozinha. A gente acabou de falar, né? Como foi a experiência de ser encontrado pelo Senhor e começar um processo verdadeiro de restauração? É legal. Eu entendo muito bem a importância de cada pessoa do meu processo e isso é maravilhoso. Porque eu consigo dar valor a cada pessoa e sem elas eu não sou nada. Eu passo por muito tratamento hoje, assim,
Isso nunca vai terminar. É a minha luta diária, né? Uhum. Então eu consigo entender o valor de cada momento, o valor de cada alimento, o valor dessa água aqui, ó, desse momento que a gente está tendo, porque essa troca de conhecimento é muito rica, É isso é verdade. maravilhoso. E assim, a pergunta na parte de Deus é o quê? Que ele chegou? Deixa eu ver. Restauração Isso, espiritual. restauração espiritual. Restauração espiritual. Deus é tão maravilhoso assim que, vamos lá, a reabilitação física, ela é dolorosa, bastante. Mas a reabilitação espiritual, por se tratar de Deus, é incrível. Cada momento, sabe? Quando eu olho hoje, eu consigo entender até a maravilha de ter vivido o mal. Impressionante. Porque assim, Muito o bom. mal, você conheceu o mal de perto, só conhecendo o mal de perto, como eu conheci, eu consigo lutar contra ele com todas as minhas forças, entendimento do que acontece. Se eu não tivesse vivido aquilo, eu não conseguiria. Então Deus vem restaurando a minha vida e está sendo maravilhoso esse processo, é incrível isso, a libertação da alma é Excelente. maravilhoso. A voz de uma alma, é um espírito aqui que está liberto de uma situação que me aprisionou por anos e anos. E foi maravilhoso esse reencontro com ele. Mas assim, como eu disse, por muito tempo foi muito confuso, foi muito difícil enxergar. Mas assim, o que é que acontece? Deus, as pessoas veem um Deus distante, mas não é. Preste bem atenção. O que é que aconteceu na minha vida? Eu usava muita droga, eu saía com muitas pessoas sem sentido algum, festas, ambientes, motéis, aquele negócio todo. E aí que Deus que deve habitar em mim, eu criei várias camadas para que eu conseguisse enxergar ele. Droga, mulheres, festas. Né? Então isso fica Se distante. afastou, era isso que eu Afasta, ia né? falar, afasta. Mas Deus não está só no céu, está dentro de você, está dentro de mim, está dentro dela. Exatamente. Está aqui nesse momento maravilhoso, entendeu? Amém. E Uhum. assim, hoje eu consigo, hoje eu tenho a sua privilegiado de estar vivendo essa oportunidade de estar perto dele. Nosso Amém. Deus é Graças a Deus. misericordioso, né? É. Muita gente enfrenta vícios em silêncio, carregando a culpa, a vergonha e o medo de julgamento. Na sua visão, quais foram os maiores desafios emocionais e espirituais de quem viveu nessa realidade? Vamos lá, a vergonha realmente é um processo, graças a Deus, ele me afastou desse sentimento. Mas por muito tempo, eu falei até naquele vídeo, que eu usava droga porque eu tinha vergonha do que eu tinha feito. Era o escape. Era o escape. É porque o uso de droga, meu uso de droga, ele não era mais prazeroso, ele era pelo desprazer mesmo. Ah, não tô sabendo lidar com a vida, vou usar droga. É isso. Para a sua fuga. Era Era a minha sua fuga. justificativa para qualquer frustração que você tivesse na sua vida É, ou alegria. não Estou é que é feliz, vou justificativa, mas usar era um um mecanismo. Um mecanismo. mecanismo. Ah, tá Como muito lidar com esse ruim, sentimento? porque É. é muito difícil lidar com tragédias, entendeu? Uhum. E aí eu tinha feito uma tragédia, aquela zona toda da minha vida. Aí eu olhava assim, pô, tudo que eu perdi, velho. Então ficou muito difícil lidar com aquilo de uma forma normal. Aí eu passei por esse processo todo, mas, ó, vergonha, culpa, tudo isso são âncoras. Âncoras que aprisionam e faz com que você não atinja a sua consciência, porque você está aprisionado. Parou de usar droga, mas está com vergonha, está se culpando do que fez, vai voltar a usar. Essas desculpas, né? Essa vergonha, esses sentimentos, acaba afastando ainda mais de Deus, né? Porque a pessoa pensa, eu não sou Afasta digno. você de você mesmo. Afasta você do seu propósito. Você, sem se perdoar. Se você não se perdoa, como é que você vai. Isso com qualquer coisa, estou falando só com droga. Se você não perdoa uma atitude errada que teve, como é que você vai seguir? É Aquilo vai verdade. lhe consumir. Você vai remoer aqui. E para o usuário de droga é ainda mais difícil, porque se existem sentimentos difíceis de lidar, termina em droga. Isso. Então, para entrar no processo de recuperação, você tem que pegar essas coisas e botar princípios em cima, botar luz naquilo ali, botar sentido no erro, botar sentido na dor, entendeu? E aí tudo começa a mudar. E foi assim comigo. Mas para muita gente é difícil, eu entendo, Uhum. sabe? Aproveitando, não está no script, mas para perguntar. Você disse que precisa colocar os princípios para poder seguir adiante. Como foi que você
conseguiu? Qual foi o momento nesse período agora que você está querendo impactar pessoas através da palavra, da mudança, da misericórdia de Deus que está fazendo na sua vida? Como foi que você conseguiu colocar esses princípios, praticar essa mudança? Decidindo e trabalhando duro. Se eu era manipulador, eu era uma pessoa extremamente manipuladora. Eu tenho esse defeito de caráter, né? Eu tenho que praticar uns princípios de honestidade, de boa vontade, de mente aberta, em cima dos meus defeitos. Eu preciso, porque eu reconheço os meus defeitos. Você conseguiu reconhecer esses defeitos através de terapia ou foi algo mais você mesmo? Uma leitura, né? É muito difícil enxergar a si mesmo, principalmente quando está usando droga. Então, é muito mais comum as pessoas perceberem. Mas, assim, tinha defeitos de caráter que era meio que de estimação. Eu gostava do que a manipulação me trazia. Eu sei que é um defeito. Mas eu consegui o que eu queria sendo manipulador. Consegui, envolvia, velho. E aí, Trazer satisfação, né? mas isso. Porque assim, quando eu comecei a ter problema com droga, eu comecei a perceber que eu mentia, coisa que eu não fazia antes. Eu comecei a perceber que eu era desonesto. E assim, por exemplo, meus amigos diziam: se você usar, a gente quer saber que você dá problemas. Aí eu mentia pra uma coisa, já mentia outra pra outra, quando via tava todo mundo. Todo "Meu mundo irmão, sabendo que que você. é isso que ele tá fazendo, né?" Então, foi esse processo. Mas assim, os princípios, eles vêm de uma literatura. Eu estudei muito as literaturas de 12 Passos, de Narcóticos Anônimos, isso tudo. E lá tem 12 princípios, 12 tradições, 12 conceitos, 12 passos. E foi através dessas literaturas que eu fui entendendo mais a minha doença, né? A patologia. E fui melhorando, velho. Mas foi muito longo o processo, Um entende? processo Depois de árduo, né? quanto tempo, só para que a audiência ela tenha uma conexão, depois de quanto tempo você usando a droga, que no caso a principal era a cocaína, depois de quanto tempo foi que você se viu nessa situação que você totalmente perdeu o controle da sua vida? Na minha vida, interessante demais isso. A minha vida foi muito rápido, mas tem pessoas. Primeiro ano de cocaína eu já estava completamente dominado. Vê que interessante que eu vou falar agora. A vez que eu usei cocaína a primeira vez, tinha acabado o êxtase, eu era usuário de sintéticos. Acabou o êxtase na festa, no after, eu tava no after, e acabou, só tinha cocaína. A galera cheirando, pai. E aí? Experimentar, né? Eu não digo que eu me tornei viciado no meu primeiro uso, viciado fisicamente, né? Mas no meu primeiro uso de cocaína, eu já condicionei ela a muita coisa. Como eu gostava muito daqueles prazeres que o mundo oferece, né? A diversão, drogas, as outras drogas também. Quando eu usei cocaína, eu disse: cara, isso aqui cabe em qualquer lugar, velho. Porque tomar uma bala em casa, tomar uma bala no trabalho, não rolava. Mas cocaína dava certo em todo lugar. Em todo canto. Porque no início ela te oferece tudo, você fica mais sociável, mais agradável. Mas depois, com a lesão cerebral, com o tempo, tudo muda. Paranoia, dificuldade de falar, medo de tudo. Eu ficava sempre achando que ia acontecer uma coisa ruim. Toda hora. Pânico, né? Importante isso que você falou. Tem um relato aqui de um conhecido meu que ele disse que tornou tão natural usar a cocaína que ele disse que fechava grandes negócios com o uso da Tá aí, cocaína. Lobo de Wall Street, E né? aí A gente ele vê. utilizava, ia para uma reunião, fazia o fechamento e aquilo foi uma sensação, só que depois que foi se acostumando, em vez de ser só de forma recreativa, digamos assim, no final de semana ele começou a usar para ir para uma reunião no dia de semana Foi e exatamente, fechando as coisas, os contratos e aquela sensação boa, daqui a pouco ele estava sem o controle. exatamente o que aconteceu comigo. Eu lembro que quando eu estava fazendo um dia bem específico, que eu comecei a ver que eu estava com problemas, eu fazia o meu TCC, boa parte dele era feito no laboratório, né? Estava fazendo análise microbiológica de alguns suplementos. E aí eu pegava o que eu tinha colhido no laboratório e transcrever em casa para o computador. Aí eu terminei as minhas atividades do dia. Eu disse: não, vou na favela comprar droga e usar aqui, velho. Fiz Em tudo, tá casa. tudo certo. Tipo, já Uma cumpri, quarta-feira, velho. já Antes que- Vou me cumpri a minha permitir, né? missão, vou me permitir. Já fiz tudo, tá tudo certo. Aí esse dia foi marcante para mim, porque assim, no outro dia eu tinha aula, no outro dia
Aí você vai percebendo assim, algumas coisas. Você queria gerar uma recompensa, né? Atrelar um término de um negócio a uma recompensa. Isso é Um meio que prazer. natural, acontece, simplesmente acontece. Não é que eu pensava assim, vou. Você não premeditou isso, não. simplesmente. Era E outro- natural. outro- Ai, terminei tudo aqui, tô tranquilo, vou ali Outro curtir. dia muito impactante para mim foi a primeira vez que eu acordei, não comi nada, nem bebi água e já usei droga. Para mim foi bem impactante Em esse dia casa também. também? Não, Não, eu fora. foi fora. Eu tava dormindo no hotel, aí a menina foi embora e tal, aí eu acordei e já usei mais. Depois eu me toquei assim, disse, caramba, eu nem comi, velho. Mas depois isso Mas passou você a ser teve muito esses natural. Você teve esses momentos de porque reflexão, tipo assim, o que é que eu tô porque não fazendo? perde a sanidade totalmente de uma vez. Vai perdendo, Aí né? depois foi se tornando natural. Depois era muito normal nem comer, nem tinha a Beleza. situação de comer, era só usar, entendeu? Era mais ou menos isso. Gostei. É porque eu saí aqui do script, é porque Não, tem mas coisa isso é aqui. muito importante, né? O processo de mudança nem sempre é rápido ou fácil. O que te ajudou a permanecer firme nos momentos em que parecia impossível continuar lutando contra o passado. As pessoas e Deus. Amém. As Amém. pessoas são muito importantes nesse processo porque você perde a capacidade de decidir, você perde a capacidade de ter realmente o discernimento do que tem que ser feito. Porque você está dominado por uma coisa. Fica sem filtro, né? De tudo. De tudo. Porque não é você mais. É a droga. Eu virei uma marionete da droga. Né? Eu fazia o que a droga dizia para fazer. Não era o que eu queria fazer. Eu fazia movido a uma necessidade. Tá entendendo? Então, as pessoas que agiram na minha vida foram muito importantes, porque, como eu disse, foi difícil chegar em Deus de novo. Foi muito difícil. Você está nas trevas. Você está vivendo um inferno na terra. Era o que acontecia comigo. Vivia entre a vida e a morte. Então isso é muito desgastante. Teve situações de eu ficar na janela, querendo me matar, velho. Então, é muito grave. Então, as pessoas foram muito importantes. Cada médico, cada pessoa que trabalhou na cozinha da clínica, cada terapeuta, cada monitor, porque eu não tinha mais capacidade de fazer nada. Então, essas pessoas fizeram por mim no momento que eu não tinha condições. E aí, através dessas pessoas, dos tratamentos, da minha conscientização, do meu esforço também, que eu não posso falar que não, eu consegui voltar para a presença de Deus, entendeu? Amém. Mas isso levou muito tempo. As pessoas, então, foram uma ponte para você Com voltar toda pra Se presença certeza, aproximar de Deus. eu consigo reconhecer o valor de cada pessoa e de cada ação. Graças a Deus. A base de apoio foi Rede fundamental de nesse apoio. processo. Foi e é, até hoje. Amém. Mesmo sem estar no script, já vou aproveitar para fazer uma outra pergunta. Você disse que cada colaborador da clínica, você passou tudo. Você, nesse processo de recuperação na clínica, você conseguiu enxergar e avaliar situações de companheiros lá, tipo assim, o processo de outras pessoas e ter uma visão que te tocasse mais, além da sua perspectiva? Alguma história que alguém comentou, que falou, o que entendi. aconteceu na vida, término de relacionamento, ou alguma Entendi. situação que outra pessoa viveu, que no momento que você está sendo tratado ali, você começou, porque você disse que a pessoa no uso da droga perde os sentimentos, a sensibilidade. Nesse período de tratamento, você conseguiu enxergar ainda mais a situação que a sua vida estava direcionando através de testemunhos e histórias de outras pessoas? Eu costumo dizer assim, o melhor remédio para um adicto é outro, né? Porque assim, o cara tá passando por... Todo mundo tem problemas, não sou só eu. Lógico. Não sou só eu. Todo mundo tem problemas. E eu entendi mais ou menos o que você quis dizer, mas é isso. É através da partilha do outro, da dor do outro, que você entende a sua dor, ressignifica ela e consegue Muito bom. projetar coisas boas para o seu futuro. Porque se você ficar só com olhar em você, é mais difícil de ter uma evolução. Porque as suas dores lhe geram sentimentos que às vezes é muito da situação. E quando você consegue enxergar no outro, e o outro, não, eu passei por isso e não estou usando droga, velho. Aí você diz, pô, teve um testemunho, não, uma partilha, eu estava numa reunião, DNA. Aí a mulher falou, caramba, eu tô com vontade de usar droga, velho. Que merda. Não, Aí, pode falar, aí tem eu, filtro, que é a isso, realidade. velho, tal. Aí a mulher foi lá dar uma partilha, né? Ela disse,
estou limpo há tanto tempo, parará, paraná. Mas hoje eu tinha tudo para estar usando droga, mas eu estou aqui com vocês. Preciso partilhar com vocês o que aconteceu e tal. Aí ela disse que a filha tinha se mudado para um país diferente, uma filha tinha sido presa e ela não tinha condições de ver a mãe. Aí eu disse, meu Deus, velho, meu problema como é pequeno. Aí o que que acontece? Tem o tratamento convencional, o que mais funciona é esse tratamento que é disponível gratuitamente na Narcóticos Anônimos, que são reuniões diárias, todo dia tem reunião, no mundo inteiro. Onde você partilha a sua dor, o que você está vivendo. E lá não se trata mais da droga, se trata do que você está Do que vivendo, do comportamento, sentimento daquilo. do comportamento que está errado, do que está sentindo. Você vai se tratar como se fosse um psicólogo, uma terapia grupal mesmo. E isso ajuda muito. Mas Isso é muito interessante, porque você acaba avaliando, tipo assim, minha situação tá ruim, mas a dela, olha como é pior, ela não tem uma rede de apoio, a filha foi embora, longe, né? a outra filha tá presa, e eu tenho é. aqui a minha família querendo me ajudar. Exatamente. Muito, É isso mesmo. muito interessante. Vá você, Matheus, que eu já fiz Certo. várias perguntas fora do script. Não, vamos lá, né? Vamos para a quinta pergunta agora. Depois de viver uma transformação tão profunda, nasce também um senso de propósito. Quando você percebeu que seu testemunho poderia se tornar instrumento de esperança para alcançar outras vidas. Inclusive, me permita falar bem do seu vídeo. Eu vi, muito bom, Eu muito assisti, eu forte. mandei para ele, eu É. digo, ó, Eu peguei 14 o final da minutos. tarde do meu sábado e fiquei assistindo o vídeo. Legal. Parabéns, e é muito importante você levar essa mensagem para as pessoas. Porque tem muita gente que precisa e às vezes um vídeo desse chega no momento certo para a pessoa, sabe? A gente nem sabe o que é que a pessoa está vivendo, qual é a luta que ela está vivendo, mas chega e vai fazer sentido, sabe? E quando a gente gera esse tipo de coisa, a gente sempre pede a Deus, né, Senhor, que isso aqui chegue no momento certo na vida da pessoa, sabe? Então, parabéns por isso, continue. Quando o meu testemunho iria ajudar as outras pessoas, quando eu Isso. percebi isso. Isso tudo começou no processo quando eu realmente entrei em recuperação. O que que aconteceu? Eu comecei a ressignificar as coisas. Eu disse, cara, aconteceu, passado no mudo, o que é que eu vou fazer? E aí eu entendi, não sei se foi Deus que entrou na minha mente para fazer chegar naquele nível de entendimento, mas eu comecei a entender que o tamanho da destruição, o tamanho das trevas, era o tamanho da luz. Amém. Então, se foi muito ruim nas trevas, vai ser muito bom na luz. Perfeito. Imagina um estilingue, uma baladeira. Imagina. Uhum. Peguei ela, fui Esticou. puxando para as trevas. E fui entrando, e cavando mais e mais. E aí, quando solta, que a luz entra, é muito rápido a evolução. Por quê? Porque se viveu muito ruim e fica bem, as coisas vão acontecer. E aí eu percebi, porque assim, o meu caso chama muita atenção. Intensamente proporcional, né? Exatamente. Meu caso chama muita atenção. Que às vezes as pessoas acham que droga só tá lá na favela, mas não tá, velho. Droga tá em todo lugar. Mais acessível do que a gente imagina. Então, o meu caso é um pouco atípico do que as pessoas acham, que na verdade não é. E assim, onde eu me tratei, nos lugares que eu me tratei, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas. Diversas Porque eu tô realidades. com medo de ser um pouco arrogante na fala, mas Não. assim, Tá não. eu tô falando classe social, Uhum. sabe, posição e Mas profissão. Diversas porque camadas você está sociais. trazendo para cá o que a audiência acha que não é comum. Exatamente. Que é só na periferia, nas favelas. Mas não tá. E cocaína, ela não vem, principalmente para quem já tem problema, ela não vem assim. Você não vê a destruição. Você vê a cocaína numa bandeja de prata, muito bem servida, num momento bacana. E depois começa tudo de novo. Mas foi muito isso. Quando eu partilhava nas reuniões das internações, as pessoas chegavam para mim, cara, você fala muito bem. Você fala muito, você se expressa muito bem, você entende da É programação. verdade. E aí começou a criar em mim um sentimento de querer propagar isso. Mas assim, antes de fazer o vídeo, antes de estar aqui com vocês, eu já partilhei tanto, velho, sobre minha história. Você nem imagina, era todo dia, até hoje, na verdade, eu falo sobre o que eu passo, entendeu? Eu tenho uma necessidade absurda de falar, porque se eu permitir o sentimento, por exemplo, vem um sentimento que eu não sei lidar direito, se eu não partilhar ele toma conta de mim. E não é que eu vou usar droga, mas eu vou ficar desconfortável, velho. Verdade. Não, eu vou partilhar. Isso já é o Espírito Santo Isso é de Deus Deus, trabalhando exatamente. na sua vida para Exatamente. você Lhe abrir a boca. impulsionando a fazer isso. Exatamente, é mais ou menos por aí. Perfeito, Muito excelente. bom. Se você for, para você deixar uma mensagem, certo? Para quem deseja vencer um vício, seja ele qual for,
que acredita que está longe demais de Deus para recomeçar. Uma mensagem específica agora olhando para lá. O que é que você deixaria para essa pessoa que pretende, que está lutando, né? Para vencer o vício e que acha que não tem mais esperança, que não é digno de Deus, que não consegue mais se aproximar e reverter o cenário. Isso. Tá. O que eu tenho para falar para você que está passando por problema é o seguinte: todo problema tem solução. Todo problema tem solução. Eu vivi o problema de uma forma muito intensa e eu me recuperei. E realmente Deus, em muitos momentos, parece distante. A tão almejada recuperação parece muito distante. Mas só Deus liberta. Só Deus liberta. Mas, antes de Deus agir, ele precisa de uma ação sua. Ele não vai vir de graça. É de graça, lógico, mas ele não vem sem sua permissão. Você tem que permitir, você tem que buscar. Se você buscar um propósito no seu caminho, ressignificar todo o seu processo, porque se você parar para pensar, o vício, ele é uma oportunidade de reconectar-se ao seu espírito e viver uma vida totalmente diferente do que a vida mundana. Porque o mundo é cheio de distrações. E se você passa por isso e entra realmente em recuperação no processo espiritual, a sua vida muda completamente. Porque se tem espiritualidade, a vida é diferente. Se não tem, a vida é rasa. Mas se você entende o propósito da vida, e os vícios ensinam o propósito da vida, e você se acaba. E aí você retorna para esse processo, a vida é muito mais bonita. E que eu volto a falar, você que está com problema, não sei também que proporção isso vai atingir, mas você que está com problema, entenda que se soluciona se você quiser que solucione. Agora, tem que passar pela dor. Não tem como sair de um vício sem sentir a dor que tem que sentir, que está tudo errado. Como é que vai ficar tudo bem sem ter dor? Não tem como, né? Então, é muito isso. O que eu tenho para falar, assim, o que eu desejo para cada pessoa que está assistindo esse vídeo é consciência, é educação espiritual, é educação da vida. Porque se não tem isso, fica muito difícil. Sem consciência do que está fazendo, do problema, da gravidade, de que tem que se tratar. De que tem que Porque a buscar adicção é uma doença muito complicada que você está tão doente, mas você nega que está. Tá passando, tá tudo errado, é destruindo a vida. E não, vou sair dessa. Como? Na hora que eu quiser. Como que vai parar, velho? Pois é. Como? Se a parada tá te dominando. Então é muito por aí, tem vida. Se tem vida, tem esperança. E é isso. Amém. Excelente. E aproveitando, não vou encerrar agora, porque a gente vai seguindo o script, mas vai surgindo. Tem muita gente que eu já até conheci em situações, certo? Da questão do vício, mas não gostava de participar, ou achava, não gostava não, achava que não precisava de participar desses grupos de apoio. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse grupo de apoio compartilhado, direcionando para lá também, para aquela pessoa que acha que consegue só, que não precisa dessa rede. Você pode até citar algum exemplo de situações que você estava prestes a usar, mas fez uma ligação, encontrou com um colega, ou aquilo abaixou aquela ansiedade, aquela vontade, para que as pessoas saibam a importância de todo o processo. Porque muitas vezes a pessoa assim, eu sou autossuficiente, eu consigo a hora que eu quero. Eu consigo sair sozinho. Eu deslizei porque eu quis, e não é. Existe um processo para recuperação, para reabilitação. Olha para lá. É bem assim. Tem um dos lemas de Narcóticos Anônimos que fala assim: só eu posso, mas não posso sozinho. E isso é um fato muito interessante, que é assim, ou você é humilde, ou você é humilhado. É assim. Ou você entende a necessidade que existe da ajuda dos outros, ou você vai continuar naquela. Ninguém sai disso sozinho. É impossível. Pega um caso, o cara tá usando droga todo dia, parou do dia pra noite sozinho, sem nada. É muito difícil, velho. Aconteceu já. Mas é 10 milhões. 10 não tá nem milhões, 1 milhão. Mas a importância do grupo. Porque se você tem contato com as pessoas que passaram pelo mesmo problema, tudo fica mais fácil. Porque às vezes tem coisas que nem o médico entende. Ele não passou, ele estudou a parte biológica, os mecanismos, as coisas tudo, mas não passou pelo uso da substância. Falar
da sensação da substância, tem a explicação científica. Mas usa, que você vai ver que é totalmente... Usa É não. outra coisa. Usa não, mas entendo. Eles entenderam, a audiência entendeu. Você passa pelo processo de uso, é totalmente diferente do que você espera. Sempre vai ser. E tem algum relato que esse grupo de apoio fez com que você, naquele momento, não usasse, eu não digo nas reuniões, mas você sentiu aquela vontade e entrou em contato com alguém, porque tem isso, né? Que o pessoal fica disponível Sim. para entrar em contato em algum momento que der abstinência, digamos assim, algo do tipo. No grupo de apoio, geralmente é recomendado que você tenha um padrinho ou madrinha. Ó, interessante o pessoal ter essa Isso é muito explicação. importante. Porque o que é o padrinho e a madrinha? É uma pessoa que tem mais tempo de caminhada, mais tempo de programação, que possa te ajudar nas suas dificuldades. E que viveu o processo. Exatamente. Porque assim, o fator X, para mim, pode ser, eu posso fazer um tsunami em um copo d'água. Aí a pessoa que já está lá na frente nesse processo de recuperação, olha assim, ela passou por aquele momento, Já que viveu foi um isso. tsunami. É. Mas hoje ela olha e vê que não é nada. Então ela, naquele momento, ela pode ser realmente a salvação. Porque a sua cura é minha cura, a sua cura é minha Verdade. cura. Então, Eu acredito muito o nisso. processo é mútuo. É um processo de ajuda um para o outro. Sempre vai ser. Eu não posso fazer nada do que eu estou fazendo sozinho. Existe muita gente atrás de mim que ora por mim, que trabalha na minha parte espiritual, que me liga, que se preocupa, sabe? Verdade. É Perfeito. toda uma rede. E eu já vou fazer outra pergunta também. Você que está nesse processo de reabilitação, de recuperação, e está querendo impactar pessoas através da sua história, da palavra de Deus, você já aconteceu alguma situação que através, tipo, alguém ligou para você e você acabou contornando, mostrando a perspectiva em outra realidade e aquela pessoa evitou de ter uma recaída, algo nesse estilo, ou você ainda não chegou nesse estágio? Não, sempre acontece. Sempre acontece. Sempre acontece. É muito comum. E não só E com você acaba se dependência. tornando luz para outras pessoas, né? Exatamente, que não se trata de mim, se trata dele, toda Lógico, honra e glória a ele lógico. sempre. É Amém, glória a instrumento, Deus. Eu sou um instrumento, amém. Uma somente. ferramenta. E hoje, porque eu era uma pessoa que causava muita dor nas pessoas, e hoje eu consigo ser paz, eu consigo ser um ombro amigo. Isso é muito interessante. Deus é tão maravilhoso, né? Que ele causa isso, velho. Você vive tudo de ruim e depois é luz, velho. É. Que massa, né? É. Mas acontece muito, as pessoas me ligam, famílias me ligam, eu auxilio famílias que estão com filhos internados. E, cara, isso é maravilhoso, sabe? Não tem preço. Porque tamanho... você começa Não tem a preço. propagar aquilo que te deram também, a replicar, Eu né? só dou de graça o que eu recebi de graça. Amém. Amém. É a graça Isso de é Deus lindo, isso. é a Graça de Deus, é. né? Amém. Muito E bom. é sobre aquele estudo que a gente fez, um novo espírito, né, Novo Matheus? espírito, é. Uma Ezequiel, nova porque, perspectiva, na verdade, uma transformação Eu de dentro para eu fora, precisava morrer para o que não me servia mais, para para nascer de renascer novo. no propósito certo. É E forte é demais. tão interessante, velho, porque toda dor hoje tem sentido para mim. E Você enxerga de outra perspectiva. totalmente tudo eu enxergo de outra perspectiva hoje. Eu tô consciente. Por exemplo, Amém. vamos para uma coisa bem básica. Eu comia, mas eu não sabia o valor da comida. Eu dormia, eu apagava, mas não sabia mais o valor daquilo. As pessoas não tinham valor nenhum mais. E hoje eu consigo saber. Graças a Deus eu tenho a noção de tudo, sabe? Cada detalhe. Eu consigo entender que se eu, sei lá, vamos um exemplo bem simples que está aqui, esse suportezinho de celular. Eu consigo ter a consciência que se eu quiser, porque se olhar é só um suporte, mas se eu quiser adentrar e ter muito conhecimento disso, que eu estou falando de qualquer coisa, mas de suporte, vai ter um ano de fabricação, o modelo, a forma foi Tudo fabricado, tem algo para você aonde foi aprender. fabricado, e aí eu posso passar o dia inteiro aprendendo sobre isso. Você vai dar um significado a isso. Exatamente. Agora você vê mais significado em coisas simples, digamos Porque assim. tudo é uma fonte de conhecimento. Tudo. Inclusive o mal. Verdade. Tudo. Tudo. Se você passa passando aí essa coisa maravilhosa que são as árvores. Você olha, simplesmente árvores? Não, velho. Aquilo ali tem uma época do ano que frutifica. Aquilo ali tem uma forma de regar. Aquilo ali foi plantado
vários Vários anos anos atrás. atrás. Realizão, ele nasceu para o velho, ele morreu para o velho e nasceu para o Para o novo. novo. É uma nova perspectiva. De tudo. Esse fato de ressignificar é muito importante, porque como ele falou, né, que tipo, muita coisa tinha perdido sentido, é você olhar com uma outra ótica, outra perspectiva para aquilo e entender função naquilo ali, E sabe? valorizar E, aquilo. exatamente, né? e Valorizar. valorizar, Porque exatamente. imagina, se minha vida, que é o principal, perdeu sentido, como é que ia ter sentido das outras coisas? Nada, Não é tem. verdade. Não tem, Se eu perde tava, sentido. se eu tinha ideações suicidas, né, uma necessidade, uma vontade de acabar com aquele processo, que não ia acabar, eu só ia entrar em outro plano e viver o que tinha que viver, mas como é que eu ia olhar para alguma coisa com sentido? Não tinha como. Tudo era muito instintivo, tudo era muito animalesco mesmo. Eu comia por uma necessidade física de muitos dias, dormia porque tinha que dormir depois de Porque muitos o dias. corpo não aguentava mais. Exatamente, então não tinha como ver coisa boa em nada, nem o valor de nada. Isso está Tava dominado, totalmente forte. mecânico, né? dominado, velho, automático. Eu Automático. já vou entrar aqui em outra coisa em Muito bom. relação às pessoas, certo? No estado que a pessoa começa a utilizar drogas, né? Tem os vícios, você acaba perdendo relacionamentos. E aconteceu, você já disse, até pessoas naquele vídeo, pessoas que passaram pela sua vida. Aconteceu situações que você resgatou esse relacionamento, porque às vezes a pessoa que está em casa assistindo, ela já acha que a vida também não tem mais sentido porque ela se afastou de todo mundo, ela maltratou as pessoas porque perde o senso e que acha que não vale nem a pena pedir o perdão porque acha que não vai ser perdoado. Você conseguiu restaurar algum relacionamento, seja família, amizade, qualquer tipo de relacionamento após essa sua consciência e essa transformação de vida que você está tendo hoje? Eu estou conquistando tudo de novo. Porque, realmente, como você diz, o uso de droga faz com que você erre muito e ninguém que está com uma pessoa, perto de uma pessoa que está fazendo besteira com ela. Né? E eu fazia muito isso. Então, a recuperação ela é uma dádiva, né? E tudo é merecimento. Se eu merecer, eu vou conquistar. É assim que funciona tudo. Eu me afastei de toda a minha família, me afastei de todos os meus amigos, me afastei da minha profissão, me afastei de tudo. Mas é um processo. Ah, tua vida está perfeita? Ao meu ver, eu consigo olhar com muita gratidão. Excelente. Que é perfeição para as pessoas. Para Subjetivo, mim, né? a minha vida está muito boa. Para mim, está muito boa. Então, as coisas voltam com o tempo. Tudo vai voltar com o tempo. Porque, como eu estava falando com vocês antes, se eu estou transmitindo luz, energia boa, projeções boas para o futuro, boas ações, não, é inversamente proporcional não conseguir as coisas, né? Então, tudo está voltando, mas tem o tempo. E eu sou consciente de respeitar o tempo de cada um. Perfeito. E eu consigo ter empatia por cada pessoa, porque assim, nem eu mesmo me aceitava. E eu usava droga por isso. Então, como é que eu quero que as pessoas me aceitem? Isso é um processo. E hoje eu não faço nada pensando em ninguém. Eu penso na minha vida. O que vier é consequência. E eu tenho que ter noção do que eu permito entrar no meu campo energético, na minha vida. Perfeito. Hoje não é Excelente todo leitura. mundo que entra dentro da minha casa. Muito É, bom. muito Cícero. bom. Antes eu perdi essa noção. Eu botava qualquer pessoa dentro da minha casa. Eu me relacionava com qualquer pessoa. E isso é muito grave. A casa do amor a Um Deus, ambiente sagrado, né? um lugar sagrado. É. Então, quem entra ali existe uma troca de energia. Quem entra na minha vida hoje, não tem espaço na minha vida para pessoa. Até tem para usuários de drogas, se tiver querendo ajuda. Mas eu não tenho amigo nenhum que usa droga. Eu não saio com pessoas que usam droga. Vê, lógico. Você mudou todo o seu ambiente. Projeto assim, quero ter uma namorada, quero viver minha vida, construir minha família, quero. Mas imagina, como é que eu vou me relacionar com uma pessoa que bebe, que usa droga? Não conecta. Não, porque condiz. não tem espaço. A minha vida é muito preenchida de coisas coisas boas, que não tem espaço para droga mais. Graças a E Deus. a droga, por exemplo, já teve recaída, porque assim, até os bons momentos são armadilhas. E o que acontece? Você tá super bem,
sei lá, tudo certo. Ah, vou para um bar. O que é que eu vou fazer no bar, velho? Mas eu já tive momentos que eu estava limpo, fui para bar, E deu brecha. cervejinha não, cerveja. Parar com essa minimização das Minimizar, né? coisas que causam problema. Cerveja. Você tira a gravidade A daquilo, né? cerveja, começa uma cerveja, daqui a pouco eu tava cheirando, velho. Uma coisa puxa a outra. Então, tava tudo bem, aí eu acho que eu posso de novo? Não, não posso. Essa consciência Mas que todo mundo tem tem que que ter. ter. Você tem que ter consciência que o seu uso eventual pode lhe causar um problema. Entenda, não existe uso de substância nenhuma com efeitos, com risco zero. Não existe. Não tem. Você pode fumar maconha uma vez e ficar esquizofrênico. Pode. Pode. Impressionante, né? Você pode tomar umas balas, uns êxtases, tomar uns alucinógenos e não voltar. Pode. Você pode tirar cocaína uma vez e ter uma overdose. Pode. Entendeu? Tudo é Então não possível. tem risco zero. Não tem risco zero no uso de droga. Não existe. Então, esse vídeo vai chegar em pessoas que têm uso eventual. Existe o uso nocivo, o recreativo, nocivo e abusivo. Eu passei pelos 3 estágios. Você tem que ter consciência, velho, se aquilo ali tá lhe fazendo mal de alguma forma. Porque tem gente que vai morrer usando substância e não tem problema nenhum. Mas são eles, eu não posso. Eu não posso. Eu E nem achei quero mais. interessante isso que você falou. É. Explica esses 3 estágios para a audiência. Recreativo é quando. Recreativo assim. Recreativo, usou na festa, foi pra casa, dormiu, tudo certo. Aí o nocivo, já foi pra festa, usou, bateu o carro. Já teve Já causou um problema. dano, né? Usa esporádico, mas já teve problema. E o abusivo é o vício, velho. É. Tá tomando conta da tua vida. Direto. Enfim. Pô, tem que ser consciente, tem que ter consciência. Tá bebendo. Que necessidade é essa de beber toda quarta e sábado? Por quê? A partir do momento que eu preciso de uma substância exógena para fazer alguma coisa, tá errado. Tá errado. Você tem que. Ou você usa a droga com a substância com muito controle e consciência. Ah, eu tô fazendo isso aqui, porque realmente tem gente que tem a patologia, como eu disse. Bebe, tem um momento de diversão, dorme, tudo Segue certo. a vida. Segue a Tá vida. tudo certo. Eu não sou policial para estar combatendo droga, não. Eu não sou. Eu sou aqui, tô aqui passando uma mensagem de vida. Vida, esperança, luz. Mas tem que ter consciência, pô. Tá bebendo, tá batendo o carro, tá fazendo. Pra quê, então? Vai esperar chegar numa dependência para ter que lutar da forma que eu lutei, passar por tudo que eu passei? Que as pessoas acham uma coisa muito distante do que eu passei. Mas não é. Não é. Ninguém é infalível. Não né? é. Se tiver a predisposição genética e brincar, quer usar droga, tem coragem de pagar o risco, o valor do risco, eu não usaria. E fala um pouquinho. Se eu tivesse tido uma conversa dessa, uma educação dessa antes de ter usado a primeira vez, eu não teria usado. Não teria. Com certeza não. Mas eu não sabia que ia ter Não problema. sabia. Eu só queria me E divertir. geralmente as pessoas começam assim, não Não, sabem que vai ninguém ter começa problema. viciado. É. Não. É. Você começa, De uso recreativo. uso recreativo, esporádico, uma diversão. Mas Isso daqui aqui a não pouco, pega nada, não é nada vai demais. perdendo, daqui né? a pouco, meu irmão, é É, um negócio forte, velho. E bagunça a vida. bagunça. E o processo não é fácil. Você relatou que foram 16 internações. 16 tratamentos, né? Além dos tratamentos alternativos, que eu faço até hoje. Eu não vou entrar muito sobre isso, porque talvez gere uma polêmica, mas os tratamentos convencionais foram 16 internações em clínicas e hospitais psiquiátricos. Casa de Saúde, AMA e várias outras clínicas. Ao todo, acho que foram 5 clínicas, 5 instituições, e esse tanto de internação. Mas a minha maior internação foi 8 meses, teve umas 5 de 7 dias, e teve internação de 4 meses, algumas de 3 meses. E a última internação que você teve para esse estágio que você está agora foi de Porque é quanto uma tempo? construção. Uma Não dá para construção. falar, foi o último tratamento. Não. Não, É eu um sei gráfico. que é uma construção. É um gráfico. O que é que acontece? Até os processos de recaída ensina muito. E até o processo de recaída, ele pode ser a virada de chave. Uma dúvida que eu tenho sobre a recaída é quando você tem uma recaída, a quantidade utilizada independe, porque eu já ouvi muito falar de que você para
ficar muito fora de consciência, tem que ser uma quantidade grande, e aí vai ter os processos de internação, e quando tem uma recaída, basta uma cheirada só que você já volta tudo. É como se ficasse lá armazenado e descarregasse tudo em cima de você. Imagina uma vela desse tamanho aqui. Acendeu. Uso de droga. Parou de usar. Apaga aqui, ó. Voltou a usar, ela tá aqui. Ela não tá aqui mais não. Tá aqui. Já tá muito avançado, né? Progressiva, incurável para a medicina convencional, porque o que seria a cura da dependência seria voltar a usar controlamento, não tem como. Não tem. Mas existe curas no processo da dependência que leva você ao estado de recuperação. Progressiva, incurável, com traços fatais. A doença é assim. Se você parar de um lugar, você não vai voltar para um... Da estaca zero. Não volta. Não, O vai uso continuar volta. onde ele parou. A sede, quando você volta a usar, é muito grande. Porque o tempo que você usar parece que usar todo dia no mesmo dia. Mas existe essa situação de que, tipo, você passou 5 meses em abstinência total e você foi utilizar a droga e deu uma cheirada e não precisou de muito, digamos assim, para entrar em paranoia. Porque tem muita gente que quando porque deixa o uso recreativo, já vê paranoia e escuta as coisas e quer Vê encontrar coisa né? atrás de celular e cria situações, histórias. Eu digo isso porque eu convivi presenciei algumas situações desse nível. Eu quero saber, assim, para você, existe isso de tipo, sair internado, que você teve várias internações, teve uma recaída e pouco uso já foi o suficiente para você se usar uma dose... Não, usou, caiu. Usou, já caiu. Se eu usar uma dose hoje, eu mudo completamente. Eu não consigo nem ficar aqui. Tem que sair. Na literatura fala assim, não é pouco e 1000 não bastas. Não basta. Usou, perdeu, velho. Então, aquela situação não tem uma de quantidade. que eu consigo parar Não depois que consegue. se torna adicto em relação, não é o uso recreativo que a pessoa para. Uma vez adicto, sempre adicto. Não pode ter uma recaída. Peraí, adicto Adicto que eu digo assim. Não, entendi. Adicto significa escravo de. Adicto, escravo de. Eu sou um portador da doença. Mas hoje eu ressignifico essa fala. A gente se apresenta muito. Eu sou Antônio, sou adicto. Como a gente não. Beleza. Mas hoje eu tento ressignificar isso. Eu não tô escravo de nada, velho. Amém. Graças a Deus. Então, eu sou adicto. Tenho uma doença instalada. Tenho uma patologia. Mas eu entendi que eu tenho uma doença, eu não sou a doença. Eu não sou nem meu cérebro, velho. Eu sou um espírito que habita nesse corpo. Entendeu? Eu sempre falo aqui, né, Marcelo, nos estudos, a gente nunca a gente está. Está manifestado de uma forma. Entendeu? Exatamente. Então, se eu não sou nem meu cérebro, como é que eu posso ficar dizendo que eu estou aprisionado, que eu sou escravo? Mas isso é comum. Mas é comum. É o que... Isso vai até gerar uma polêmicazinha, essa minha fala. Pois é, por isso que eu perguntei. Porque eu já ouvi muito, e até em outros podcasts, em outras situações, uma vez adicto, sempre. Tipo, que não pode ter recaída. Não pode. Não pode ter recaída. Não, pode ter recaída porque tem não, vida... Não, tô dizendo, não pode usar, porque se tiver uma recaída, você zera aquele processo e tem que ir para recuperação. Foi como a analogia da vela que ele fez. Exato. Porque assim, se eu tô tentando... porque assim, ainda para mim é difícil falar... eu não sou adicto. Porque assim, eu sou portador da doença, mas a fala tem muito poder. Então, se eu fico todo dia falando eu sou adicto, aquilo ali termina... Entendi. Por mais que seja o comum, muito você não traz isso para você. Exatamente. Você tem a consciência de que tem a doença. Tenho a doença, mas não sou ela. Mas não é ela. Não sou Perfeito. Ela. Isso já é uma forma que você pode mandar uma mensagem para a audiência. Das pessoas se conectarem com isso. A dependência química, ela realmente tira sua identidade. E esse processo é interessante. Por que se fala, sou Antônio, sou adicto? Porque na adicção ativa, uso de droga. O que acontece com a pessoa? Acontece muito das pessoas chamarem por apelido. Você esquece quem é você. Tá lá, esquecendo quem é. Então a gente se apresenta, eu sou Antônio, sou adicto. É para trazer um nível de consciência. Exatamente. Mas hoje a minha consciência, hoje eu estou levando tanto a minha consciência, através de muita coisa, que eu já não acho tão interessante. Respeito toda a comunidade que passa por esse problema, eu também passo, fique claro. Mas ficar afirmando esse negócio do adicto,
talvez não seja a melhor forma de se recuperar. É. Eu entendo que eu tenho a doença. A gente não pode isolar a fala. Ele Não. falou que... Não, não falei em nenhum momento nenhum que eu não tenho. Eu tenho a doença, foi muito grave, é grave se eu permitir que seja, porque basta eu usar uma dose, como eu disse, e eu perdi o controle totalmente da minha vida. Tudo que eu construí com tanto esforço passa em uma dose. Uhum. Entrou a dose no meu corpo, acabou o controle, não tem mais nada. Absolutamente tudo acaba se eu decidir usar droga. Então, hoje tem muita coisa em jogo para eu usar droga. Então, Graças a perdeu o Deus. sentido para mim. É porque você está avaliando isso com outra perspectiva Outra que lhe perspectiva. deixa mais positivo Bem, para cada um, superar por todo esse exemplo, processo. cada- Perfeito. Ele chegou num nível de esclarecimento totalmente Exato. diferente de algumas pessoas que estão no processo. Eu acredito que pelo nível de avanço, entender tudo isso e contornar tudo isso, né? Então, Mas eu assim, hoje acredito que ele também- tem uma visão de não trazer essa sentença Hoje eu pra falo si, mais sabe? assim, para si, Ué. mas eu acredito que no grupo isso seja importante para que aqueles que estão iniciando tenham consciência de que mas é eu não adicto. falo mais adicto. Hoje eu falo, sou Antônio, sou portador da doença. Portador muito da bom. doença. Não estou escravo de nada, velho. E assim, realmente existe essa coisa, que existe a adicção ativa. E para de usar, fala só o adicto. Mas para mim, eu tô falando de mim. Lógico, que é De bem mim. particular. A sua Pra situação. mim, eu não gosto de ficar afirmando essa coisa. Até Mas, porque por a exemplo, palavra eu vou tem ler, poder, eu né? vou ler a literatura. Espiritual, meu terapeuta ligando. Eu vou ler a literatura, todo dia eu leio a literatura. Aí tem lá, nós adictos, é assim que se apresenta. Fica muito claro, eu não estou querendo ser melhor que ninguém. Mas para mim, na minha vida, esse termo eu prefiro não utilizar. É só Perfeito. isso. Perfeito, Só. muito bom. Perfeito, excelente. Muito bom. E Vá, Fábio. Portador da doença em recuperação. eu entendi totalmente essa questão de você não procurar trazer essa ideia, porque toda essa ideia, toda essa concepção gera como é que eu posso dizer, uma noção de que você ainda é aquilo, você não é aquilo. Entende? Você está num processo e você já se vê fora daquela situação, você já se vê fora daquela... Aquilo que as pessoas, sei lá, tipo, tentam te rotular, entendeu? Rotulam muitas vezes as pessoas que estão Mas no existe um tratamento porém e nisso. tal. Por exemplo, se eu esquecer muito que eu tenho uma patologia, por Tem isso que que eu ser não posso. lembrado. Se eu esquecer muito, eu vou voltar para festa. Aí da festa, um pulo para usar. Entendeu? Então, não é, É que uma eu linha não, muito- não é que eu não Entendo. entenda o significado da palavra, mas hoje, na minha vida, na minha fala, eu prefiro não falar Uhum. adicto. Mas você tem a Prefiro falar consciência. portador da doença. Uhum. Cara, eu leio todo dia literatura. Eu sei que eu tenho a doença. A doença física. O processo espiritual eu tô me curando, velho. Graças Do a processo Amém, espiritual, amém. Muito bom. tô no caminho. Perfeito. Você tem mais alguma mensagem para deixar para nossa audiência? É só um pedido mesmo para Deus que essa mensagem chegue e não divida as pessoas, porque a gente não tá aqui para isso. Eu tô aqui para passar uma mensagem de esperança. Cada termo usado, não entendam mal. Tentem entender da fala completa, porque a minha única mensagem é que chegue na vida que essa mensagem chegue na vida das pessoas como uma forma de luz, de esperança, que é possível. Olha onde eu cheguei. Olha onde eu cavei a minha vida, olha para onde eu fui, velho. 16 internações. Entendeu? Eu uso de droga todos os dias, velho. Eu usava droga. E olha como eu tô, velho. Tô bem, tô feliz, sabe? Graças a Deus. Então é possível que essa mensagem chegue nas famílias, sabe? Porque muitas famílias ficam desesperançosas mesmo. É porque é difícil lidar com o usuário de droga. É muito, até para mim que passei, quando eu vou botar a mão na vida, sabe? É difícil, pô. Entendo todo o processo, é difícil, porque existe uma carga emocional que passa para mim. Não tem como eu não sentir aquela dor. É verdade. Tá Não entendendo? tem como ser indiferente a Mas isso. que Deus nunca alivie esse fardo, só me dê mais força para lutar. Amém. Isso faz Entendeu? parte do seu propósito e eu não Faz tenho parte do dúvidas, propósito. Antônio, que você vai impactar muitas pessoas através do testemunho da palavra. Eu gostaria de agradecer imensamente Muito a obrigado. sua presença, que eu não tenho dúvidas que esse episódio vai ser muito enriquecedor e Com vai certeza. impactar pessoas. Muito Obrigado. obrigada. Eu que agradeço Excelente pela testemunho. oportunidade, essa bênção de estar aqui com vocês, né? Esse momento maravilhoso de poder passar com essa mensagem, né? Que não estou fazendo mais do que minha obrigação. Que se eu fiquei bem, eu tenho que ajudar as pessoas a Vai ficarem ficar bem também. também. É isso mesmo. É isso.
Muito obrigado. Muito Obrigado. Até o obrigada. próximo Impacto de Fé.